Olá, pessoal. Mais um pouquinho desse livro aqui, O Surgimento da Bíblia, do Conrad Schmidt. Vou falar aqui, então, na página 275. Tá na página 275, ele fala sobre a questão da expulsão dos cristãos das sinagogas, né? Então, ele fala desse processo de separação de cristãos e judeus, e que tem passagens ali no Evangelho de João, 9:22, 12:42 e 16:2, em que ele fala de cristãos expulsos das sinagogas. Então, nessas três passagens, pelo menos, ele fala. E ele usa uma expressão que não é usada em nenhum outro lugar em João, que é um termo que foi criado, aparentemente, pelo próprio autor, que é apossinagogos, que quer dizer expulso das sinagogas. Então, estaríamos, então, falando de uma situação que cristãos e judeus estão separados. Isso, alguns colocam, então, o Evangelho de João lá pelo ano 90, por aí, que seria essa época em que estaria essa separação. E isso teria também, às vezes, ele é colocado como uma conexão direta com uma alteração de uma oração feita na sinagoga, que é a oração das 18 preces, e que numa da prece lá se amaldiçoa o herege. Então foi feito ali, mais ou menos nessa época, daí por volta dos anos 90, foi feita uma modificação para incluir a referência aos nazarenos, que seriam os cristãos. Então, amaldiçoado nazareno. Incluiu ali, né, porque a oração era mais genérica. Então, estaria datando, então, esse João aí por volta dos anos 90, né? O problema é que, mesmo assim, é improvável uma ligação direta com o Evangelho de João e o conceito de apossinagogos ali empregado. Por quê? Porque o termo reflete uma história já longa de conflitos entre judeus e cristãos. É aí que inclui aí essa referência irônica à bênção dos apóstatas, né? Então, não está claro que essa passagem de João esteja se referindo a isso. Não está claro se ali está se referindo, João está se referindo talvez a um problema local numa igreja, não algo que tenha sido uma decisão para todas as sinagogas. Então, não consegue fazer essa identificação, apesar de haver essa coincidência. A primeira vez que os termos cristianismo e judaísmo se encontram estritamente opostos é na carta de Inácio de Antioquia aos Magnésios, no capítulo 10. Nessa carta, o Inácio ele vai trazer uma oposição. Ele vai falar assim: não sejamos, portanto, insensíveis à sua bondade, pois se ele nos recompensasse de acordo com as suas obras, deixaríamos de ser. Portanto, tendo nos tornado seus discípulos, aprendemos a viver de acordo com os princípios do cristianismo. Pois quem é chamado por qualquer outro nome, além deste, não é de Deus. Deixem, pois, de lado o mal, o velho, o fermento azedo, e transformem-se no fermento novo que é Jesus. Salga-te nele, para que nenhum dentre vós seja corrompido, pois teu sabor será condenado. É um absurdo professar Jesus Cristo e judaizar, pois o cristianismo não abraçou o judaísmo, mas o judaísmo é que abraçou o cristianismo, para que toda língua que crê pudesse ser reunida a Deus. Então aqui está colocando em campos opostos aí, judaísmo e o cristianismo, né? Isso aí na página 275. Uma outra passagem que fala é Justino, está escrevendo aí por volta de 160,
diálogo com Trífon, lá no capítulo 43, ele discute aquela questão da virgindade, né, de Maria. Se refere a Isaías 7,14. E ali se diz que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Então, o Justino está discutindo lá com o Trífon, né, se essa passagem está se referindo a Jesus. Essa passagem é citada no Evangelho de Mateus para interpretar o nascimento de Jesus por uma virgem, Mateus 1:22. Essa questão trouxe polêmica já desde o começo, e o Justino reflete essa polêmica aí. Ele debate com a objeção judaica de que a passagem de Isaías não fala de uma virgem, mas de uma jovem. Isso refere ao rei Ezequias, e não a Jesus, que virá no futuro. A leitura jovem mulher, ela não consta dos manuscritos gregos, mas ela está no texto hebraico de 7,14. Então, no texto hebraico, não se fala em virgem, se fala em jovem mulher, 7,14, Isaías. Segundo informação de Irineu, também os tradutores judaicos da Bíblia, Teodócio e Áquila, traduziram dessa forma, jovem mulher, no hebraico. Na Septuaginta, que é em grego, já se encontra a tradução para virgem. Então, os judeus que fizeram a tradução lá para o grego, lá em Alexandria, desse texto, já usaram a palavra virgem, que também está por trás da afirmação sobre o nascimento de Jesus provocado pelo Espírito de Deus nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Justino afirma que fornecerá a comprovação para o fato de que essa passagem deve ser relacionada com Cristo. Numa passagem posterior, no capítulo 66, ele volta ao assunto. Fala das Escrituras, pronuncia uma nova aliança, refere-se ao vindouro descendente de Davi, e que o sinal que Deus dará com o nascimento de um filho por meio de uma virgem diz respeito ao primogênito de todas as criaturas, que não será concebido e nascido de forma natural, como o restante das pessoas. A passagem de Isaías, portanto, só seria devidamente compreendida quando relacionada com o prenúncio profético de Cristo. Nesse contexto, a confiabilidade da tradução grega do texto bíblico, que, como ele enfatiza, é uma tradução judaica, desempenha um papel central. Então, nessa passagem, ele vai estar dando muito mais atenção à versão em grego, da Septuaginta, que foi feita por judeus, né, do que o texto em hebraico, que ele tinha nas mãos. Então, isso é uma discussão que já está lá no Justino. E agora, o último ponto que eu queria falar aqui, né, é na página 285. Aí uma coisa interessante, ele fala do teólogo católico Jean-Baptiste Cotelier, lá do século XVII. Ele foi o primeiro que compilou, em 1672, os escritos da patrística, né? Juntar todos os padres da igreja. Ele juntou Barnabé, Clemente, Hermas, Inácio e Policarpo, e alguns outros escritos. E aí, com o tempo, essa coletânea foi sendo acrescentada, com Didaquê, Papias, Quadratus, Carta de Agoneto. Os escritos dos pais apostólicos surgiram entre o fim do primeiro e o fim do segundo século. Os mais antigos dele, Clemente, Didaquê e Inácio, provém do mesmo período dos escritos mais recentes do Novo Testamento: Atos, Apocalipse, 1 Pedro, Cartas Pastorais, Judas e 2 Pedro. Então você veja que esses textos aí de Clemente de Roma, não a segunda Clemente, mas a primeira Clemente de Roma, Didaquê e Inácio, elas estão sendo quase escritos na mesma época que esses textos aí do Novo Testamento, que são pseudepígrafos, né, segundo o Carl Schmitt, né? Então, o Apocalipse não foi escrito pelo apóstolo João e por aí afora. Antes de serem compilados por Cotelier,
Os escritos dos pais apostólicos nunca haviam sido reunidos em uma coletânea. Eles eram escritos individuais, independentes uns dos outros, e não eram considerados como pertencentes ao mesmo grupo. Então, é isso. Por hora é isso. Obrigado, então.